1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Domingo passado, à noite, eu preguei sobre Zaqueu aqui, e eu falei algo, eu falei tanta coisa e talvez não ficou muito claro. Eu falei que tem um livro, foi publicado aqui no Brasil, um livro de história, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que o autor vai desmontando vários mitos historiográficos da nossa história. E um dos mitos, não da história brasileira, mas da história que ele combate lá, era sobre a escravidão, que falei domingo à noite aqui. Que a maioria dos historiadores brasileiros, eles, no passado, os livros de história eram todos marxistas, né? O marxismo é uma filosofia que ensina basicamente que a base de todas as relações humanas e de toda a sociedade humana é econômica. Ou seja, o motor de toda a história humana é grana. Então, esse livro combate a ideia de que a escravidão no Brasil acabou por causa da influência da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha interesses econômicos no fim da escravidão. Por isso que a Inglaterra pressionou o Brasil para acabar com a escravidão aqui no país. Isso, ele diz, foi ensinado durante muitos anos nas escolas, porque os historiadores brasileiros, a maior parte deles, acreditam que tudo que acontece no mundo, isso é o marxismo, a filosofia marxista, tem um interesse ou uma base ou uma motivação econômica. E eles não estão errados, né? Mas o que ele vai mostrar nesse livro é que a Inglaterra combateu a escravidão, acabou com a escravidão lá, não por interesses econômicos. E raramente isso acontece, por isso que eu preguei aqui no domingo passado sobre a graça, porque a graça de Deus inverte os valores. E é um testemunho histórico, a história, o cara está mostrando que foram um grupo de cristãos ingleses que lutaram a vida inteira por ideais cristãos para acabar com a escravidão. E que, economicamente falando, a Inglaterra perdeu muito dinheiro com a escravidão. Eu estou contando isso de novo, até para explicar o que eu queria dizer, né? Vai que não ficou claro o que eu quis dizer, que o mundo em geral, e os historiadores, os pensadores pensam assim, o mundo em geral ele é sempre movido pelo interesse econômico.
E há filosofias que acreditam nisso, mas de vez em quando acontece esporadicamente de pessoas que perdem o dinheiro por um bem maior, por algo que eles encontraram que é muito maior. Que na parábola de Jesus é o homem que achou a pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, e ele saiu cheio de alegria. Ou seja, eles perdem financeiramente, mas ficam alegres, que foi o caso de Zaqueu. Zaqueu perdeu metade dos seus bens, que ele doou, e ainda ia restituir às pessoas que ele tinha roubado 4 vezes mais. Esse é o poder do Evangelho e da graça de Deus, que faz com que as pessoas abram mão do grande ídolo e do grande Deus desse mundo, que é o dinheiro. Porque só existem 2 deuses no mundo, o Deus vivo e verdadeiro e o dinheiro. Os outros ídolos, os outros deuses, são todos eles criados em função de dar dinheiro para as pessoas. Então, por exemplo, os deuses, os ídolos, as pessoas tratam eles como um meio de alcançar mais dinheiro, ou conseguir mais posses, ou conseguir mais coisas. E o dinheiro foi a única ferramenta, o único instrumento de todas as coisas que existem, a única tentação que Jesus chamou de um Deus. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Jesus personalizou o dinheiro e falou, ele é Mamon, ele é uma potestade, ele é um poder espiritual que domina as pessoas. Então, o dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro não é neutro. Eu falei aqui uma vez, o dinheiro é um pedaço de papel, ele ele é como se fosse outro papel. Não é. Se eu jogar aqui um papel aqui no chão, todo mundo vai ficar normal. Agora, se tivesse uma notinha de R$100 ali, toda hora você ia dar uma olhadinha para ela. Se tivesse embaixo da sua cadeira uma nota de R$100, verdinha, brilhando, você ia pensar assim, será que é de alguém? Olha, 100, o que eu faria com R$100 hoje? Ele atrai, ele seduz, ele fascina. O dinheiro tem esse poder. Por quê? Porque o dinheiro, ele nos dá poder. Tudo no mundo hoje, e sempre foi, hoje mais ainda, é o dinheiro. Então você chega e fala assim, essa camisa, eu posso falar, foi Deus que me deu. Mas o outro vai falar, isso foi o dinheiro que comprou. Essa cadeira, esse templo, essa energia elétrica, essa Bíblia que eu tenho aqui, foi Deus que me deu, mas quem foi lá e fez o negócio foi o dinheiro. Então, é um poder, é uma força, e quando você tem o dinheiro, o dinheiro lhe dá poder, você fica empoderado. Quer dizer, quanto mais você tem, mais poder você possui. E essa é a tentação básica, essencial, original do ser humano. O Adão que existe dentro de nós, que a serpente falou, no dia que vocês comerem, vocês sereis iguais a deuses, conhecedores do bem e do mal, não há nada que nos faça pensar que nós somos iguais a Deus do que o dinheiro. Não há nada que nos deixa mais endeusados e empoderados do que o dinheiro. E quando o Silvio Santos fala assim, quem quer dinheiro? Né? Quem quer dinheiro? A maioria fala assim, eu não quero saber de dinheiro. Né? Mas todo mundo levanta a mão lá, né? E a sociedade brasileira é mais ou menos assim, todo mundo fala, não, eu não quero dinheiro, eu não quero isso, eu não quero. Mas o cara se mata todo dia atrás do dinheiro. Então a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, é o seguinte, ele tem um poder extraordinário sobre a nossa vida. Ele tem um poder forte sobre cada pessoa. E se você disser que você não tem interesse no dinheiro, você é um mentiroso. Você entendeu? Você é um mentiroso. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Ele nos atrai, ele nos seduz, ele nos fascina. Ele é Mamon. Ele é o Deus desse século, ele é o Deus do ser humano. E as pessoas fazem, se vendem e se matam por causa dele. Então há um poder espiritual, social, há um poder no dinheiro. Se alguém chegar e
e oferecer para você assim uma pasta cheia de dinheiro, você vai, não quero. Aí depois você pensa bem, e será que eu vou fazer com esse dinheiro? E essas coisas, você começa, as coisas vão influenciando. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu li uma revista, e essa moça aí da televisão, Adriane Galisteu, deu uma entrevista. E provavelmente foi a entrevista mais comentada da revista Veja de toda a história. Isso deve ter uns 15 anos atrás. E na entrevista dela, ela foi de uma sinceridade que a hipocrisia da sociedade não aceita. A Adriane Galisteu falou assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rica, eu não gosto de ser pobre, eu tenho raiva de ser pobre. Foi a revista mais polêmica, a entrevista mais polêmica de 40 anos da revista Veja. Porque a sociedade, uma boa parte diz assim, que é isso, essa moça é muito mesquinha, essa moça, ela só falou que todo mundo deseja. Se o povo não quisesse ficar rico, essa turma aí, não existia revista Caras, não existia revista Contigo, não existiam esses programas de televisão que eles mostram as mansões, as casas, porque não existe, porque o pobre fica louco por isso. Quando o Joãozinho 30 fazia aqueles desfiles carnavalescos, luxuosos, ele ganhava lá o primeiro lugar, e ele falou, qual é o problema? Que você mostra as coisas luxuosas, e o povo gosta, e o povo aprecia. Ele falou, porque só quem gosta de pobreza é intelectual comunista. Pobre gosta é de luxo, pobre gosta é de coisa bonita, e é por isso que eu ganho carnaval. E ele revelava uma coisa que é. Então, a ganância não significa um negócio só do capitalista lá. Está em todos os lugares. O amor ao dinheiro está em todos os lugares, em todos os corações. São poucos que conseguem se desvencilhar totalmente e vivem de uma maneira tal que isso não tem importância na sua vida. O restante é uma luta constante, diária, contra a tentação, contra o poder do dinheiro. Agora vem esse texto do apóstolo Paulo aqui, que eu li, e Paulo começa falando daqueles que estão fazendo da fé uma fonte de lucro, que estão ganhando dinheiro com a fé e pensam que a piedade pode enriquecer, e isso daí no tempo de Paulo, esse pessoal aqui era tudo jardim de infância, né? Esse pessoal é tudo jardim de infância, porque Paulo não viu o que é hoje, né? Ele viu nesse tempo aqui. No tempo de Paulo eram algumas pessoas. Hoje, e a história nos mostra como os homens conseguiram transformar a fé, Jesus, a palavra, num negócio poderoso, num comércio extraordinário, numa movimentação milionária e por aí vai. Isso não é só de hoje, desde do início da fé institucional do século IV, que Constantino percebeu isso, e aí você vai passando pela história, você vai ver que a fé foi violentada, foi usada, foi comercializada, foi usada para enriquecer muita gente. O nome de Deus, o nome de Jesus, instituições milionárias em cima disso daqui. E Paulo fala, cuidado com esses homens, cuidado com eles, não faça isso. Agora ele vai falar o que é a verdadeira fonte de lucro. Verdadeira fonte de lucro. Que é servir a Deus com a piedade sincera e o coração. Isso é a fonte de lucro, que é a tese do nosso livro. A Bíblia promete, a Bíblia tem recompensas. Essas recompensas são mais elevadas, superiores àquelas que nós temos hoje. É a alegria, é o prazer, a salvação, é a vida eterna, do que esses encantos da terra, do mundo, da sociedade. Então há uma fonte de lucro, Paulo fala. Essa turma está focando no dinheiro. Paulo fala, não siga. E daí Paulo vai falar, você, Timóteo, não queira ser rico. Não queira ser rico. Não busque a riqueza. Não busque ficar rico. Aí você fala assim, mas eu não devo querer ser rico? Paulo diz que não. Paulo diz que não. Que a gente não tem que querer ser rico, ambicionar. Eu quero ficar rico, eu quero isso. E aí eu falo, abro um parênteses, para falar, depende o que é rico, né? O apóstolo Paulo não explicou. Porque dependendo para quem você fala, você já é rico. Certo? Você já é rico. Em determinados lugares do mundo, e até do Brasil, nós já somos ricos. Por quê?
Você tem água encanada na sua casa, não tem? Você tem água encanada? Você tem chuveiro elétrico? 1/3 da população mundial não tem. 1/3 da população mundial não tem água encanada. Consegue abrir a torneira e sai água. Consegue ir lá no chuveiro e tem água. 1/3 da população, então já tira 1/3 aí. Você faz parte dos 2/3 privilegiados. Aí o cara fala, então você tem energia elétrica na sua casa? Nós não temos. Outra parte da população não tem energia elétrica. Em certos lugares do mundo. Tem tecnologia, tem geladeira, tem televisão. Outro tanto da população não tem. Aí alguém chega e fala assim, e o fulano ainda tem um carro. Aí eu falo, um carro? Então você é milionário. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Em certos lugares do Brasil, isso é uma pessoa muito rica, que tem casa para morar, que tem vários cômodos, que tem energia elétrica, tem água encanada, tem água quente, tem televisão, tem geladeira, alguns têm até computador e internet, e muita gente nem sabe o que é isso. Não é? Essa é a perspectiva do mundo. Aí Paulo fala assim, o que é ser rico? Dependendo da situação, do contexto e do lugar, nós já seríamos considerados, boa parte de nós seríamos considerados ricos. Aí se o cara fala assim, você não tem uma, mas 2 casas, o cara fala, nossa, você é milionário. É milionário. Nessa perspectiva aqui, agora você fala, é isso que a Bíblia está falando? É isso que a Bíblia está falando. Às vezes a gente lê a Bíblia e tenta, né, dar um jeitinho na coisa. Mas quando fala disso, não tem como você mudar, você deturpar a palavra. E Paulo diz, olha, é isso daí, você não pode querer ser rico por 3 razões, Paulo diz. Primeira, no versículo 7, você não vai levar nada daqui. Você não vai levar nada daqui. Carro funerário não tem reboque para levar suas coisas. Você não vai levar nada. Não adianta, ele está dizendo, não adianta você correr atrás, você não vai ser... Aí você... Por quê? Porque a Bíblia, ela é escrita pela perspectiva da eternidade. Todos escrevem e falam olhando para a eternidade. Paulo é um homem da eternidade. Pedro, Jesus é um homem da eternidade. Eles têm a perspectiva eterna. E quando você se mata para ter as coisas aqui apenas dessa vida, você não vai levar nada. Quando você for enterrado lá, você não vai levar um reboque com as suas coisas. Nós não levamos nada. Ele diz assim, olha, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nu você saiu, nu você vai voltar, né? Diz lá outro texto. Você não vai levar, na perspectiva da eternidade, isso aí não vai ter valor. Diante de Deus, do Senhor, quando você chegar lá e falar, Senhor, eis aqui o que eu ganhei, eis a lista do meu patrimônio, né? Como diz lá o Hernandes, daquele milionário que morreu, e o cara chegou lá e falou, e aí, quanto que ele deixou? Oh, deixou tudo. Ele não levou nada, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Na linguagem do Eclesiastes, lá que nós estudamos aqui, é uma grande injustiça. O cara trabalha, depois vem outro que não trabalhou e usufrui do que ele ganhou, porque ele morreu e não usufruiu. E o Eclesiastes fala, que sentido que tem nisso? É vaidade, é ilusão. O cara trabalhou a vida toda, morreu, e aí vem o genro, vem o outro, que não trabalhou nada e fica em cima da herança dele que deu a vida. Em cima da herança dele lá. O que adiantou? Na linguagem do Eclesiastes, que é bem assim, ele fala, foi uma tolice, foi uma vaidade, foi ilusão. Você se matou de trabalhar e não pôde nada disso. Então Paulo diz, ó, não queira, porque a luz da eternidade, você não vai levar nada. Você não vai levar nada, não se mate atrás disso. No versículo 8 ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele nos chama para nos contentarmos com o básico, com a simplicidade. Que a luz da eternidade, a luz da vida eterna, nós deveríamos nos sentir alegres, contentes e felizes, porque nós temos o básico, nós temos comida,
temos roupas, temos vestimentas. Paulo diz, fique contente com isso, fique contente com isso. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, é só passar algumas páginas aí para frente, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida, 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê, Paulo diz? Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa segurança, nós temos a presença dEle. Se nós temos Deus conosco, nós temos paz e segurança. Se nós temos Deus conosco, nós temos proteção, nós temos tranquilidade, nós temos bênçãos. Se nós temos Deus conosco, nós vamos aprender a desfrutar as coisas que realmente importam, as coisas que valorizam. Que não adianta você ter muito e não ter o que importa na vida são as dádivas de Deus e as pessoas, os relacionamentos humanos. São a oportunidade de estar junto com os outros, que às vezes o dinheiro até impede disso acontecer, e o dinheiro é uma bênção quando a gente usa para essas pessoas, para nos alegrar, para a gente ter prazer e contentamento com os outros. Então Paulo diz, olha, essa simplicidade nos convida a gente desfrutar. Eu lembro uma vez eu fui numa casa, nunca tinha ido numa casa assim, então, era num condomínio fechado. Eles fecharam, não sei como que consegue fazer isso, né? Mas fecharam um condomínio à beira da praia, né? Então privatizaram a praia e fecharam o condomínio. E aí eu fui lá e tinha uma mega de uma casa lá, e alguém falou, ó, o dono não vem aqui, a casa está parada, está abandonada porque o marido está brigado com a mulher, separando, a filha está só engordando, né? Não vem para a praia, a mulher só come de tão nervosismo, e a casa está aqui abandonada. Tinha um monte de picanha ali, estragou, jogou tudo fora, e está lá aquela casona enorme. Eu pensei, isso aqui dava para fazer um acampamento de jovens maravilhoso, não? Aqui dava para reunir a turma da igreja e fazer. Então, veja bem, você tinha uma grande coisa ali, mas que não era desfrutada, que não proporcionava prazer, nem alegria, nem para os seus donos. Porque às vezes a busca pela posse separou a família, em vez de uni-las. Paulo diz, a gente deveria nos contentar e perceber que a alegria da vida está na simplicidade. E se você tiver dinheiro, que o dinheiro seja um servo para que você se aproxime das pessoas, para que você desfrute com as pessoas, para que você desfrute das dádivas de Deus. Porque Deus não tem problema em desfrutar. Se Deus dá, é para você desfrutar. Deus não tem problema. Jesus não tinha esse problema de comer carne e beber vinho do bom. Jesus não tinha problema. Jesus ia, comia e bebia. Ele não tinha problema. E se regalava com aquilo ali. É dádiva de Deus. Ele não tinha problema com isso. Porque isso tudo deveria ser meio para nos fazer desfrutar dos valores fundamentais, principais da vida. E é isso que Paulo está falando aqui. Se contente. Não entre nessa coisa, mas tenha o contentamento, como ele diz lá em Filipenses 4. Eu aprendi o segredo do contentamento. Né? Eu aprendi o segredo, diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 8. E aí no versículo 9 e 10 de 1 Timóteo, que é o texto que eu estou usando, Paulo diz, olha, não queira ficar rico, porque essa busca poderá destruir a sua vida. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pastores, ministérios evangélicos que
abandonaram o evangelho por causa do amor do dinheiro. O pregador ele começa fiel, simples e dedicado. Dali a pouco ele começa a ver que o ministério dele pode arrecadar bastante dinheiro. Aí daqui a pouco ele começa a arrecadar muito dinheiro. Aí aquele dinheiro ele começa a investir em mais coisas. Aí aquele dinheiro vai fazendo ele ser uma pessoa importante. Aí ele tendo muito dinheiro, ele já não é mais importante apenas para a igreja, ele é importante para a sociedade. Aí daqui a pouco ele se torna um empresário, ele tem funcionários. Ele precisa fazer a máquina girar. Aí daqui a pouco, se ele pregar o evangelho puro que ele pregava, muita gente vai deixar de contribuir, porque ele precisa daquele dinheiro para manter a máquina funcionando, e para manter o status e o padrão de vida que ele adotou agora. Ele não pode mais pregar o evangelho simples, de acordo com o que Jesus fala, porque tem muita gente que pode discordar dele. Então ele começa a alterar a mensagem para manter a máquina funcionando. E daqui a pouco essa máquina cresce e vai ficando uma coisa forte. E daí ele, que começou com sinceridade de coração, agora se transformou num empresário que movimenta milhões. E daqui para ele ter mais milhões, porque daí isso mexeu e o nome cresceu, ele precisa desvirtuar a mensagem do evangelho. Daí ele precisa forçar os textos bíblicos, violentar a palavra de Deus, para prometer para as pessoas isso daí, o dinheiro, a riqueza, e por aí vai. Isso é um exemplo de quem começou simples. Por outro lado, há aqueles que já começam com o olho grande. Quando Estevão Hernandes foi abrir a igreja Renascer em Cristo, ele convidou um presbítero da IPI de São Paulo, que era tesoureiro. Ele falou: olha, eu sou gerente de marketing, eu tenho um marketing para fundar uma igreja, eu tenho todo o esquema, e eu sei que quando essa igreja, o filão, e eu vou trazer a marca gospel para o Brasil, foi ele que trouxe, quem introduziu a expressão gospel para o Brasil foi Estevão. Eu vou montar uma igreja, eu vou contratar bandas, e esse negócio vai gerar milhões e milhões. Esse presbítero falou: não, eu estou fora disso, eu estou fora. E ele abriu a igreja, e gerou milhões e milhões. E o Estevão tem 600 processos, porque as pessoas alugam, ele pega um fiador da igreja e ele não paga o aluguel. Quem é que perde os bens? O membro da igreja. Ele já arrancou os bens de mais de 600 pessoas. O aras que ele tem de cavalo de raça vale milhões e milhões. Então ele já começou uma igreja e o que ele fez? Ele cooptou as bandas e pagava para as bandas tocar na igreja dele, porque atraía a moçada. E ele fez disso uma grande fonte de lucro. Uma grande fonte de lucro. E ele e outros mais, que na história fizeram isso. E aqui no Brasil também. Então o cara vai lá e vai assim: vamos fazer isso. Alguns começam inocentemente, outros começam já com o olho grande. Olhão grande assim, fala: vamos fazer a coisa acontecer. O evangelho vai nos fazer ficar ricos. No final da década de 80, quem não conhece a história está condenado a repeti-la, né? No final da década de 80, nos Estados Unidos, houve uma devassa nas contas dos maiores evangelistas americanos. O maior deles, porque os famosos arrecadavam 5 milhões de dólares por ano, 10 milhões. O pastor ele era dono de uma rede de televisão, ele tinha a Disneyland evangélica, né, que era um parque de diversões só para crente. Tinha lá a Arca de Noé. Nos Estados Unidos tem todas essas coisas. Movimenta milhões e milhões. Canais, essa coisa de televisão, e por aí vai. Então, no final da década de 80, a corrupção dos evangelistas americanos atingiu uma forma tal que o governo teve que intervir. E quando a polícia entrou nas contas, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Daqueles ali não sobrou ninguém. O Jimmy Swaggart, que levantava milhões, saía do culto e ia atrás da prostituta e ainda barganhava para pagar menos pelo serviço dela, né? O Jimmy Swaggart perseguiu o Tim Baker, que era outro milionário, evangelista. O Tim Baker colocou um detetive atrás do Jimmy Swaggart e descobriram
O Tim Baker foi para a cadeia, o Jimmy Swaggart caiu em desgraça e outros mais foram devassados. As contas deles, as contas públicas. Hoje, nos Estados Unidos, os ministérios têm que prestar contas para a Receita, para essa coisa toda. Entrou lá, da onde vem? No Brasil, se a Receita Federal entrasse nas igrejas evangélicas, poucas, a nossa se salvaria, graças a Deus. Né? Essa semana eu recebi o relatório da tesouraria da igreja, tudo explicado, para onde vai, quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, cada coisa lá explicada, relatório financeiro. Mas essas igrejas não prestam contas. Para onde vai o dinheiro? Para onde que vai os milhões que é arrecadado? Quem é que é dono dessas coisas? E daí, falando de televangelista, tem um evangelista americano que se salvou, e sempre se salvou, que é o Billy Graham. Por que o Billy Graham se salvou e passou incólume aí quase 80 anos de vida? Porque o Billy Graham, quando ele começou o ministério dele, ele já descobriu o poder do dinheiro. E o poder do poder. Você entendeu? Porque ele sabe que o poder muda o homem, que o homem não conquista o poder, é o poder que conquista o homem. Então o Billy Graham, na associação que ele fundou, ele falou o seguinte: nessa associação, eu vou ser funcionário. Vai ter uma diretoria e eu vou trabalhar para essa associação. E eu vou ter um salário fixo, o Billy Graham falou. E outra coisa, nós vamos prestar contas de tudo que entra. E outra coisa, quando ele começou o ministério dele, ele foi se aconselhar com outro evangelista que tinha sobre números, porque eles precisam dar relatório das campanhas. Então o evangelista falou para ele, o antigo falou para ele assim: ó, Billy Graham, todo mundo acha que a gente aumenta os números. Então, já que todo mundo acha que a gente aumenta mesmo. Então, numa campanha que tinha 1.000, a gente diz que tinha 5.000 pessoas. Se converteu 10, a gente desconverteu 100. O Billy Graham ouviu aquilo e falou: nunca vou fazer isso. Porque nos Estados Unidos, existe uma expressão lá, quando você vai falar de números, o cara fala assim: isso é número evangelístico? Que é aumentado. Aumentado. Já é uma expressão típica. É o número evangelástico aqui, né? O cara aumenta o número. Tinha 50 pessoas, tinha 500. Aumenta. Então o Billy Graham falou: então nós vamos ser precisos nos relatórios financeiros e numéricos. Nós vamos errar, nem que seja para menos, mas nunca para mais. E começou a levar numa lisura, num estilo de vida, e o Billy Graham patrocinou as consultas de Lausanne, que reuniam pastores, e nos Estados Unidos teve que acontecer isso. No início da década de 90, muitos pastores se reuniram para estudar um estilo de vida simples. Depois eles elaboraram um documento e todos os pastores foram convidados. Nós nos comprometemos a partir de hoje a levar um estilo de vida simples. Ninguém vai ser nababo, ninguém vai ser milionário, ninguém vai levar esse estilo de vida extravagante, como muitos evangelistas levavam. E hoje ainda levam. No Brasil tem alguns. Então vamos parar com isso. Porque as credenciais do ministério não são as posses. São, como diria Paulo, as marcas de Cristo, né? Nas costas, o sofrimento, a perseguição, aquilo que eu perdi, não aquilo que eu ganhei. Então, nos Estados Unidos teve isso. E hoje há uma fiscalização nessa área aí. Hoje no Brasil, se fizesse uma fiscalização dessa, poucas igrejas se salvariam. Poucas igrejas se salvariam. Você vê, a Rede Record, ela recebe 480 milhões por ano da Igreja Universal. Eles pagam os programas superfaturados da madrugada para legalizar um dinheiro que vem de oferta e de dízimo. Aí você vê o dízimo patrocinando o pecado, porque na Rede Record não tem nada que presta. O pessoal fica falando mal da Globo, mas na Rede Record não tem nada que presta. A Globo pelo menos diz: nosso negócio é a grana, é o dinheiro. E Deus se torna um instrumento do poder, o poder político, o poder econômico, o poder financeiro. E aí o pessoal fica preso nessa máquina, e a coisa vai. Então o dinheiro tem esse poder de seduzir, de enganar, de mudar muitas pessoas, de transformar os valores, de deturpar a palavra de Deus, e por aí vai. E aí o pessoal
entra no discurso da teologia da prosperidade, que é uma falácia, biblicamente falando, é uma falácia. O Novo Testamento, os evangelhos de Jesus Cristo, você não encontra base nenhuma. Aí o pessoal vai para o Antigo Testamento, a única saída é ir para o Antigo Testamento, é ir para Abraão, é fazer um uso mágico da Bíblia, supersticioso, é usar coisas fora do contexto para explorar as pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas. Mas isso não tem base. E aí o que Deus se torna nessa igreja? Deus se torna um meio. Deus se torna um meio. Porque a pessoa vai lá e fala, Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso prosperar. Deus não é Deus. Deus é o gênio da lâmpada do Aladim. O Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo, e Deus não dá. E aí fica aquela corrente igual a loteria. Um dia a minha hora vai chegar, um dia vai acontecer. E aí fica essas campanhas para movimentar milhões e milhões e milhões. E aí, gente boa, o nosso Brasil evangélico está muito corrompido, muito corrompido. Irmãos amados, a indústria de música evangélica está uma podridão total. A indústria gospel, a indústria que movimenta, está uma corrupção. As rádios evangélicas também, essa coisa toda. O pessoal fala que para você cantar na marcha para Jesus, você precisa pagar uma grana preta para estar lá em cima. Para subir naquele palco, você precisa de muito dinheiro para estar lá. Porque ao estar lá, você vai vender não sei quantos. Muita gente séria, boa, de Deus, cantor, poeta, artista cristão, eles não entram mais nessas gravadoras gospel. Não entram mais, porque os esquemas, a lavagem, essa coisa toda e por aí vai. Gente, há denúncias. Sempre houve denúncias no Brasil que essas igrejas neopentecostais, elas começaram, denúncias sérias. Os pastores iam para a Colômbia lavar dinheiro do narcotráfico da Colômbia. Muitas dessas igrejas, denúncias sérias, mas o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Que se fosse, já teria feito uma devassa nessas contas, nessas igrejas, de onde vai, de onde vem, e você iria ver o tipo de associação, de iniquidade, de pecado, de estrelas, de coisas que a propaganda evangélica faz para dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quem quer ficar rico, cai em muita cilada, Muitos pastores e pregadores caíram em muitas ciladas, e não têm coragem mais de pregar. Eu lembro do pastor Glênio da Igreja Batista, disse que um pastor foi falar com ele e disse assim, lá de Londrina, eu não posso pregar o Evangelho, eu não posso pregar essas coisas aqui, o Evangelho, a cruz, porque eu tenho que sustentar meus filhos, e se eu pregar isso, o povo vai me mandar embora. Aí o pastor Glênio falou assim, eu tenho muita dó dos seus filhos, que tem um pai que vende o Evangelho por interesses econômicos. Eu tenho dó dos seus filhos. Tem muita gente, irmãos, que não tem coragem. O Evangelho fala isso. Quem quer ficar rico, cai em grande cilada. Você não pode querer acumular. E aí Paulo vai dizer, olha, quem é rico, não fique orgulhoso, não fique soberbo. Paulo vai dizer, quem é rico, seja rico de boas obras, doe, seja generoso, dê o seu dinheiro, você tem que trabalhar para ter para você, sua família, e para doar, e para ajudar o necessitado. Você não tem que incentivar a cobiça, a ganância das pessoas e tentar acalmar a consciência culpada. Nesse mundo, há milhares de pessoas que vão dormir com fome e a gente tem de sobra. Há milhões de gente sem Jesus e missionários estão voltando embora porque não tem sustento. E quando, por exemplo, essa mensagem do G12, do René Terra Nova, da Valnice chegou no Brasil, as igrejas que quiseram ficar milionárias e ricas, a primeira coisa que cortaram foram os missionários. E os missionários que estavam pregando o Evangelho tiveram tudo que voltar e vir embora, porque eles ficaram loucos por causa do dinheiro e deixaram de pregar o Evangelho. O Evangelho, você tem o que comer, o que vestir, esteja contente, não queira ficar rico, não queira cobiça. Se você tem 2, dê para quem não tem nenhum, é o que o Evangelho fala. Agora, o pregador, o pastor, não tem que ser chamado para aliviar a nossa consciência.
A nossa consciência tem que doer, tem que pesar, que tem milhões de gente passando fome, que tem gente sem roupa, sem vestido, e tem milhões de gente que não conhece Jesus, que tem até missionário que queria ir, mas não tem igreja para sustentar o missionário. E que o orçamento da igreja deveria ser investido nos missionários. Deveria mandar dinheiro para lá, deveria mandar dinheiro para ajudar o necessitado. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus falou, é o que o Evangelho pregou, é o que a Bíblia fala. O estilo de vida nosso é assim. Quando eu abro o meu guarda-roupa lá, eu fico com a consciência pesadíssima. Eu tenho roupa demais. Ainda mais depois que os irmãos me deram aqui no aniversário, tem roupa demais. Eu não me fico bem, não me sinto bem. Tem gente que sente, eu não sinto. A casa que eu moro, para mim, é uma mansão. Eu me considero rico. Eu me considero rico. À luz do mundo, à luz das necessidades, à luz das pessoas que não têm Jesus, o que eu quero mais da vida? Não quero mais nada. O que eu posso querer é doar, é investir, é levar a igreja, ajudar os missionários, ajudar os necessitados, investir em obra social e contribuir, e doar, porque o que vale na vida não é quanto você ganha, é quanto você dá. Porque se você tem alguma coisa que você não consegue dar, essa coisa domina você. Porque você deveria ser livre de tudo, desprendido de tudo. Agora, é isso que o Evangelho fala, irmãos. A outra mensagem, Paulo diz, é anátema, é falso evangelho. O evangelho que incentiva a cobiça, ganância, materialismo, esses caras dando testemunho, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é. Não é. Alguém pegou na internet mensagens que o Silas Malafaia pregava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e o que ele prega hoje. É uma coisa contradizendo a outra. Totalmente. Totalmente. O que mudou no Silas Malafaia em 20 anos? Quantos milhões ele arrecada hoje? Quantos milhões? Observe no início e hoje. O que ele prega hoje? Quem são os parceiros deles hoje nos Estados Unidos? Como o Morris Cerullo é considerado nos Estados Unidos? Não é profeta. Não é profeta. É enganador, é alguém que simula milagres, que contrata gente para fingir milagres, que contrata câmeras para filmar o cara lá e aquele cara vai fingir que foi curado. Essas coisas assim, essas denúncias. Esses evangelistas lá, e o Benny Hinn nos Estados Unidos, quem é o Benny Hinn lá? Que já não tem mais crédito. E aqui é americano, todo mundo vai atrás. O Benny Hinn lá vendeu uma igreja com gente dentro. A mulher não aguentou o cara. E por aí vai os processos, e os milhões, e as falcatruas, as mentiras. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Simplicidade. Você está disposto a levar a sua cruz, ir até a cruz e morrer por causa dela? Foi para isso que Jesus me chamou. Então, desde cedo no Evangelho, irmãos, eu decidi, desde cedo, para a tristeza da minha mulher, que eu nunca ia ser rico na vida. Que eu nunca ia ser rico. E ela fica brava que eu não sei nem sonhar. Vamos sonhar? Sonhar para quê? Eu não quero. Porque quem me chamou não tinha onde reclinar a cabeça. Ele nunca me prometeu que eu ia ter. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode mudar o Evangelho para satisfazer a nossa consciência. É assim que é. É assim que é. É assim que a Bíblia diz. Tem muito homem de Deus aí dando a vida, o sangue por causa de Jesus. Andando numa bicicleta, num cavalo, num jumento. Que não tem o carro, não tem a casa, às vezes não tem a eletricidade. Ele ama Jesus. Ele morre por causa de Jesus. E tem uma fé maior do que todos esses pilantras aí, esses enganadores, esses mentirosos, esses que o Deus deles é o ventre e que está enganando as multidões, porque o Deus dessas multidões também é o ventre. Mas Jesus nos chamou para ser fiéis a Ele. E abrir mão e falar, Senhor, se o Senhor me dá, louvado seja o nome do Senhor, eu vou desfrutar e eu vou contribuir. Se eu tenho, eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de ter. E Paulo diz, o rico, seja rico na boa obra.
Não se orgulhe do que você conseguiu, mas foi o Senhor que te deu. E seja generoso, seja bondoso, seja rico diante de Deus. Seja rico diante de Deus. Seja rico de boas obras na eternidade. Faça isso. Faça isso e o seu galardão será grande. Seu galardão será grande porque tem rico, não é errado ser rico. Paulo diz, os ricos eu exorto, não serem orgulhosos, não colocarem esperança na estabilidade da riqueza e ser rico de boas obras. Ele diz assim, é isso daí. Então seja bondoso. Agora você fala assim, mas eu não posso dar tudo que eu tenho. Não dá, cuide, desfrute, porque também se você der tudo que você vai dar para os pobres, o que vai acontecer? Só vai aumentar um pobre a mais na vida, né? Será você. Então você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso, você vai aumentar o problema social, mas que você não seja orgulhoso, que você não ponha sua esperança nisso, Paulo está dizendo, e que você seja rico de boas obras, seja generoso. Tem muito rico assim, tem muita gente que tem dinheiro, que é generoso, que é bondoso, que contribui, que colabora, tem muita gente, tem muitos que não, mas esse é o chamado de Deus para os que têm e para os que não têm. Porque tem muita gente que não tem, que também é ganancioso, que também idolatra o dinheiro, que também segue o dinheiro. Essa é a mensagem de Deus para nós. Não há como a gente mudar. E diz Paulo, esse é o Evangelho. Se um anjo vier pregando outro Evangelho, seja anátema. Porque não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém?